Fala galerinha, beleza? Então vamos continuar o nosso Dissecando a Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Diretriz Brasileira de Hipertensão, a sua atualização de 2020. Vamos falar, enfim, sobre a terapia medicamentosa. Eu acho que isso é o que vocês mais estavam se coçando para poder ver. A parte mais gostosa de estudar da diretriz de hipertensão, porque cada dia surge coisa nova, atualizações e coisas que vão se encaixando na hora que você entende qual é a abordagem do paciente com hipertensão. Eu acho que talvez seja até a de maior apelo aí ao longo dessas aulas da diretriz de hipertensão. Então, a terapia medicamentosa tem o objetivo de proteger o paciente a nível cardiovascular. Ele quer conferir ao paciente proteção cardiovascular, diminuir pressão de maneira imediata para reduzir o risco de desfechos desfavoráveis cardiovasculares a médio e longo prazo, além, claro, de reduzir mortalidade a depender do fármaco. Então, o ideal e o que se espera de um antihipertensivo eficaz é que ele reduza a morbimortalidade cardiovascular, seja eficaz por via oral, seja bem tolerado e a preferência é que seja de dose única diária. Recomenda-se que a dose seja de dia e não à noite, exceto em situações específicas, isoladas, mas de um modo geral recomenda-se a dose ser diária, tá certo? E aí existem várias classes, essa é a grande questão. Existem várias classes. Se vocês olharem aqui, nós temos 9 classes só aqui citadas e outras que estão sendo estudadas. Mas é importante que vocês entendam que nem todas estão indicadas para se fazer o tratamento do hipertenso de maneira imediata. E a gente vai abordar uma por uma e vocês vão entender por que eu estou falando que cada um tem sua particularidade. Então, com relação ao esquema que você vai propor ao paciente. Quando que a gente faz a terapia com um fármaco ou quando faz com mais de um fármaco? Monoterapia ela é indicada para o paciente que está no começo da doença. Geralmente, quando você acabou de diagnosticar a hipertensão naquele paciente, que está no estágio 1, é um paciente que está começando ainda, grau 1, com baixo risco cardiovascular, ou seja, você avaliou, ele está no grau 1, com nenhum fator de risco, ou com um fator de risco, talvez, você pode começar a mudança de estilo de vida e já instituir a terapia, monoterapia para esse paciente. Agora, se o paciente ele é estágio 1, de moderado para cima, ou 2, 3, refratária, resistente, aliás, resistente eu vou até citar depois o que é, mas refratária, aí, meu amigo, é terapia dupla, tripla, quádrupla, quíntupla, sextupla, quantas forem necessárias, além da correção dos outros fatores de risco e mudança de estilo de vida. Acaba que a terapia combinada ela acaba sendo mais utilizada no nosso dia a dia, porque o mais frequente é que o hipertenso não seja estágio 1 com baixo risco, ou que nem seja estágio 1, que seja de moderado a alto risco e que seja grau 2, 3, que seja. Então, por isso, a maioria dos hipertensos acaba já fazendo tratamento duplo ou triplo, pelo menos. E aí, claro, você instituir a terapia combinada independe do estágio. Como eu falei, existe apenas uma condição para se fazer monoterapia, que é o grau 1 com baixo risco. Fora ele, todos os outros é terapia combinada, porque o objetivo e os benefícios que a diretriz trouxe é de que com um tratamento mais agressivo e imediato, você corrige a tempo de não desenvolver lesões de órgão-alvo, de não desenvolver complicações. E aí, recomenda-se que você comece em terapia combinada com a terapia dupla, com fármacos de ações, mecanismos de ação diferentes, que possam incrementar o efeito e não ter tantos efeitos colaterais associados. Essa é a ideia da terapia combinada. E aí, começando as classes, vamos começar falando dos diuréticos. Pelo nome, fica fácil entender que sua ação é a diurese, é estimular o paciente a aumentar a sua urina, a urinar mais. E, claro, por isso ele induz a natriurese, a eliminação maior de sódio, por consequência, a maior eliminação de água. É só a gente lembrar que sódio e água andam de mãos dadas. E com a redução de fluido, você consegue reduzir o volume circulante e o volume extracelular, de modo que isso ajuda a diminuir os níveis pressóricos. Com 4 a 6 semanas, o volume que foi perdido se normaliza. E você consegue normalizar numa faixa normal. E com isso, com 4 a 6 semanas, você consegue atingir o benefício e o objetivo maior, que é a queda da resistência vascular periférica. Claro que muitos desses fármacos diuréticos, o efeito na pressão
não está relacionado com dose. Por isso, a gente vai falar, quando falar dos fármacos, que para controle pressórico isoladamente, você não precisa aumentar. Se você já começou ele e não deu certo, agrega-se a outro. Por quê? Não existe benefício adicional por aumentar a dose. Enquanto que os efeitos colaterais, estes sim, estão amplamente relacionados com a dose. Quanto maior a dose, mais efeitos colaterais. E aí a primeira coisa que eu vou sinalizar aqui para vocês, que é importante que vocês, caso estejam estudando, anotem. Pode cair em prova, costuma cair em prova de residência, em prova de faculdade, preceptor de internato gosta de perguntar. Diurético reduz morbimortalidade cardiovascular. Isso, pessoal, vocês precisam anotar de todo jeito. Porque a gente vai falar aqui de 4 classes que reduzem morbimortalidade conforme a diretriz e todos os outros não reduzem. E é por isso que é importante vocês saberem. Até porque no dia a dia de vocês, vocês têm que entender qual é o tratamento que vai reduzir a mortalidade naquele paciente. Sendo que um paciente com alto risco cardiovascular ele tem um alto risco de morrer, de ter uma complicação e morrer. Então eu quero reduzir esse risco. Por isso, diurético é um dos fármacos que, segundo a diretriz de 2020, atualização, reduz morbimortalidade cardiovascular. E aí, nós temos 3 grandes grupos de diuréticos. O primeiro deles é os diuréticos tiazídicos, que tem a hidroclorotiazida como a principal representante, a mais utilizada, a mais difundida, né? Mas tem também a clortalidona e a indapamida. A clortalidona talvez alguns até conheçam, a indapamida acho que quase ninguém deve conhecer. No caso da clortalidona, ela acaba que é mais potente que a hidrocloro, só que sua potência no efeito, ela também está relacionada com mais efeitos adversos. Então acaba que não é tão benéfico assim, porque ela é tão melhor quanto mais complicadora. Por isso acaba que a hidrocloro é a primeira escolha dos tiazídicos, de longe acima da clortalidona. E a clortalidona está indicada em caso de refratariedade a hidrocloro, contraindicação a hidrocloro, ou outras questões associadas. E por isso os tiazídicos eles são, de longe, a primeira escolha dos fármacos diuréticos para se escolher para o tratamento antihipertensivo. Os diuréticos de alça, né, que vão agir na alça de Henle, furosemida, bumetanida, no caso, eles vão ser úteis por estimular diretamente a natriurese. E por isso, pacientes que retêm sódio ou retêm água ou que estão congestos, é indicado usá-los porque eles vão sim diminuir esse fluido acumulado, porque eles vão induzir na alça de Henle a saída de sódio, por consequência, de mãos atadas, a saída de água daquele corpo, tá certo? E por fim, os poupadores de potássio, que aí a espironolactona de longe é a mais conhecida, em segundo lugar a milorida, mas a espironolactona ela é muito falada, inclusive como o 4º fármaco. Essa gíria que eu vou colocar para vocês, esse apelido da espirona de o 4º fármaco, é porque quando o paciente está refratário, já usou 3 antihipertensivos em dose elevada, precisa de um 4º, a diretriz recomenda que esse 4º seja a espironolactona, um poupador de potássio. Ela não tem benefício de iniciar sozinha, mas ela tem seu benefício quando associada a outros fármacos e principalmente quando o 4º escolha, certo? Até chegar nela, já se passou de outras classes que não deram certo também. Quais são os efeitos adversos dos diuréticos? O primeiro deles, disfunção erétil. Vocês podem ver por aí, claro, você está reduzindo o volume, isso obviamente vai impactar nos corpos cavernosos também, o volume sanguíneo que vai ser menor para encher o corpo cavernoso e manter o pênis ereto, então a disfunção erétil pode ocorrer. Complicações vasculares, você pode ter alguns distúrbios vasculares periféricos, sim, também pode acontecer. Assim como cãibra, e essa cãibra está relacionada a distúrbio eletrolítico, assim como a fraqueza, fadiga, por conta principalmente dos distúrbios do potássio. O paciente que usa muito diurético tende a perder potássio e fazer hipocalemia, diferente do poupador de potássio espironolactona, que é a 4ª escolha. Então, quando você usa furosemida ou hidroclorotiazida, você pode reduzir o potássio. E quem anda casado com potássio de eletrólito também é o magnésio. Então, você precisa monitorar esses dois quando o paciente usa diurético para avaliar se vai precisar repor, se vai ter alguma complicação associada. Porque muitas dessas complicações estão associadas ao efeito hipovolêmico ou ao efeito de distúrbio eletrolítico de sua ação. Tá certo? O segundo fármaco são os bloqueadores do canal de cálcio, dos canais de cálcio, né? O BCC, o famoso BCC.
Esses fármacos bloqueiam canais de cálcio na musculatura lisa arteriolar e impedem a vasoconstricção, ou seja, promove vasodilatação e queda da resistência vascular periférica, principalmente arteriolar. E aí, sinalizando mais uma vez, BCC é uma classe que também reduz morbimortalidade cardiovascular. Por isso, são indicados de primeira linha também, tá certo? É importante vocês saberem disso. E as classes, eles são divididos em dois grupos, os dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos. Os dihidropiridínicos, eles têm uma eficácia, eles têm muito mais poder vasodilatador do que efeito cardíaco. Então, ele pouco interfere na frequência ou na contração cardíaca. Ele age muito mais na vasodilatação e, por isso, eles são indicados mais como antihipertensivos. Aí nós temos o lodipino, nifedipino, nicardipino, os nipinos por aí, né? Já os não dihidropiridínicos são os que têm menos eficácia com vasodilatação, mas agem muito mais na contração cardíaca, na musculatura lisa e no sistema de condução, principalmente modulando aí possíveis arritmias associadas. E aí nós estamos falando aqui dos verapamil e diltiazem, né, que são mais indicados em insuficiência cardíaca, em arritmias, por aí vai, tá certo? Como efeitos adversos, nós temos aqui, claro, edema por vasodilatação. O paciente tende a fazer edema de extremidades, principalmente maleolar, né? Rash, malar, exantema, depender da região, por conta da vasodilatação. E, claro, cefaleia também por conta da vasodilatação pode levar a uma cefaleia e tontura associadas, tá certo? São suas complicações. Já os inibidores da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, como o nome diz, inibe a enzima conversora de angiotensina 1 e é útil principalmente na hipertensão, mas também em outras doenças cardíacas, porque ela age no remodelamento pós-insuficiência, pós-infarto, ela age na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, né? Otimiza seu trabalho cardíaco, retarda a evolução da doença renal do diabetes. Então, ela tem benefício em outras doenças, não só a hipertensão. E quando a gente fala da ECA, porque a angiotensina no rim ela é convertida em angiotensina 1 para angiotensina 2 pela ECA, e a angiotensina 2 ela tem uma ação vasoconstrictora. Quando você inibe a ECA, você inibe sua ação vasoconstrictora. Além disso, inibindo a ECA, você potencializa a ação da bradicinina, que tem ação vasodilatadora. Então, você promove uma vasodilatação através desse mecanismo. E sinalizando mais uma vez, os IECA reduzem morbimortalidade cardiovascular. Por isso, são mais um dos fármacos de primeira linha para tratar a hipertensão. Como efeitos adversos, por conta dessa vasodilatação, você pode ter exantema, você pode ter tosse seca e edema periférico, maleolar principalmente. E uma coisa que pode acontecer nesses pacientes é você notar que nos exames de rotina ele tem uma piora da função renal. Poxa, a ureia-creatinina subiu um pouquinho. Só que isso inicialmente, até 20% do seu valor de referência, é tido como normal porque é tido como um mecanismo de proteção, né? Você evita que a doença renal progrida, então você diminui um pouco a filtração, o trabalho dos rins, para proteger ele, para evitar sua progressão. Por isso, os IECAs são considerados nefroprotetores. Pacientes com doença renal, quando usam o IECA, tem um benefício, a depender do estágio, é claro, hein? É importante isso aqui, avisar para vocês. Já os bloqueadores do receptor de angiotensina, chamados BRA, eles vão antagonizar a angiotensina 2. Lembra que eu falei? A angiotensina 2 tem ação vasoconstrictora. Ela age nos seus receptores, que é o AT1, e quando essa medicação bloqueia esse receptor, ela age como um antagonista, digamos assim, ela acaba evitando que a angiotensina 2 promova a vasoconstricção. Além disso, ela inibe também a liberação de aldosterona, que é um importante hormônio causador da retenção de sódio e de fluido. Lembrem-se sempre disso, a aldosterona age nos rins, reabsorvendo o sódio da urina, né, para devolvê-lo à corrente sanguínea, que por consequência reabsorve água também. Então, inibe a ação da aldosterona e é um dos outros fármacos que também reduz morbimortalidade cardiovascular. Então, a gente falou aqui que diuréticos, IECA, BRA e BCC são fármacos que reduzem morbimortalidade cardiovascular. Por isso, eles são considerados fármacos de primeira linha no tratamento da hipertensão.
porque reduz principalmente porque reduz mortalidade cardiovascular. Como efeitos adversos, se a gente pensar no seu mecanismo de ação, também é exantema, também tem aquela piora renal por proteção e também acaba tendo uma alteração no potássio, principalmente a hipercalemia, mas pode ter hipo também, mas geralmente é hipercalemia associada. Tá certo? Os beta-bloqueadores que estão presentes na diretriz, eles têm uma ação muito complexa, muito variada. Eles reduzem débito cardíaco, reduzem a secreção de renina, reduzem a secreção de catecolaminas e adaptam os barorreceptores para suas respostas a oscilações de pressão ao longo do dia. E um detalhe que chama a atenção é que o uso do beta-bloqueador isolado, ele pode até reduzir a pressão, mas ele aumenta o risco de acidente vascular cerebral. E por causa disso, ele não vai ganhar aquele rótulo que a gente deu para os outros 4. Ele não reduz mortalidade. Inclusive, ele pode até aumentar. A redução de mortalidade é menor do que a esperada, porque ele aumenta o risco de AVE. Por isso, ele não vai ganhar o rótulo de que reduz a mortalidade. E por causa disso, ele não é fármaco de primeira linha. É importante vocês entenderem isso. Vai tratar o hipertenso, você não vai tratar com beta-bloqueador. Você não vai começar um beta-bloqueador para ele como primeira linha. Pacientes que usam beta-bloqueador, eles usam por outros problemas associados à hipertensão. Não por causa da hipertensão. E aí os beta-bloqueadores, eles são classificados em 3 grupos. Eles são os não seletivos, que se agem nos receptores beta-1 e beta-2. Destaque aqui é o propranolol. Os cardioseletivos, que vão agir apenas no beta-1, que é o atenolol, metoprolol, né? Que seria o Celozoc, né? O metoprolol. E que tem ação vasodilatadora, ou seja, agem como antagonista do receptor alfa-1. E aí nós temos como grande exemplo o carvedilol. Então acaba que se você quer uma ação antihipertensiva, é preferível usar o carvedilol para controle pressórico do que o propranolol, que não é seletivo, e dos cardioseletivos, que acabam repercutindo muito mais em arritmias, em taquiarritmias, por exemplo. Se você tem uma taquiarritmia, você vai preferir usar um atenolol ou metoprolol. Se você tem um paciente que você quer promover vasodilatação, você vai preferir o carvedilol. Deu para entender mais ou menos? Essa é a lógica. O propranolol é quando você quer uma vasodilatação sistêmica, quando você quer, claro, também agir a nível de coração, mas também a nível de vasos periféricos, e por aí vai. Como efeitos adversos, aí entendam que, por ser um fármaco de mecanismo de ação muito mais complexo, acaba que seus mecanismos adversos também são mais complexos. Então, ele acaba tendo repercussão brônquica. Lembrem-se, pacientes que têm asma, qual é o tratamento? Broncodilatação. Broncodilatação é o quê? Fármacos agonistas, são beta-agonistas. Né? Lembrem-se sempre disso, são beta-2 agonistas. Se você usa um beta-bloqueador, você promove broncoconstricção, então piora o caso de um paciente com asma. Por isso é contraindicado em pacientes asmáticos. Você pode levar a arritmias, pacientes que usam beta-bloqueador, ele pode fazer bradicardias importantes associadas. Pacientes podem ter fadiga, podem ter cãibra, podem ter disfunção erétil, pode ter repercussões vasculares, podem ter insônia, podem ter pesadelos associados, principalmente aqueles que agem em receptores centrais. Tudo isso pode acontecer com esses fármacos, por isso não reduz uma mortalidade, não são fármacos de primeira linha e tem uma ação muito complexa associada, indicados em situações muito específicas. Tá certo? Os simpatolíticos de ação central vão agir nos receptores alfa-2, lembrando que os receptores alfa-2 são receptores inibitórios do sistema nervoso simpático, por isso, quando estimula o alfa-2, promove a inibição do sistema simpático, acaba reduzindo a atividade simpática, reduz reflexo barorreceptor como mecanismo de ação e impede liberação de noradrenalina. Nós estamos falando aqui de clonidina, nós estamos falando aqui de hidralazina, né? Da clonidina mesmo. E aí, como efeitos adversos, obviamente, e aí voltando, não ganha o rótulo porque também tem um mecanismo de ação mais complexo e multissistêmico, por isso não reduz uma mortalidade e não ganha o rótulozinho que eu falei, não são de primeira linha, mas podem ser auxiliares. Ele tem um grande problema que é o efeito de rebote. Eu botei aqui essa cestinha por conta do rebote. Quando você está usando esse fármaco e suspende ele de maneira abrupta, ele tende a fazer uma hipertensão de rebote por conta dessa necessidade de desmame dos seus receptores, tá certo? É muito importante isso aí. O paciente pode ter hipotensão
postural, pode fazer tontura, pode fazer fraqueza, pode fazer boca seca, que é xerostomia, né? Pode fazer disfunção erétil e pode fazer também uma sonolência diária. Tudo isso pode ser complicação deles. Os alfa-bloqueadores são aqueles que antagonizam os receptores alfa-1, reduz a resistência vascular sem agir no débito cardíaco, tem um efeito hipotensor mais discreto, mas acaba que tem benefício quando é associado a outros fármacos, né? Relaxa a musculatura lisa do assoalho pélvico. Aqui são fármacos que têm um benefício muito mais externo do que aqui na hipertensão. Tanto que não é de diário que você ouve falar que usa prazosina, doxazosina como antihipertensivo. Não são indicados. Eles são indicados principalmente para doenças da próstata, por conta dessa musculatura do assoalho pélvico que eles relaxam. Claro que, de certa forma, eles têm seu efeito hipotensor. Então, eles são mais indicados como associação em situações específicas com outros fármacos para controle pressórico. Como efeito adverso, nós temos aqui principalmente a hipotensão postural como principal complicação associada ao uso deles. Já os vasodilatadores diretos, nós temos a metildopa, nós temos a hidralazina, a metildopa eu já falei. A hidralazina, os nitratos, que vão relaxar a musculatura lisa arterial e, por consequência, reduzir a resistência vascular. Qual é o grande problema? Seus efeitos adversos. Cefaleia, alterações no ritmo cardíaco e bloqueios, a depender do caso, e sutismo. E, por causa disso, eles têm complicações marcantes no seu uso crônico e, por causa disso, eles não são de primeira linha e não reduzem mortalidade, ou pelo menos não tem ainda esse resultado benéfico comprovado cientificamente. Por isso, eles não são primeira linha, eles são indicados em situações muito especiais que a gente vai falar mais adiante, tá certo? E, por fim, os inibidores diretos da renina vão inibir a renina, que acaba reduzindo a exposição dos receptores AT2, que é os receptores de angiotensina 2, e é útil apenas no paciente com doença renal. Se o paciente não tem doença renal, não tem benefício no seu uso rotineiro. E aí, como efeito adverso, o paciente pode ter diarreia, pode ter rabdomiólise e pode ter, inclusive, um racho malar associado. Tá certo? E aí, por fim, vou falar um pouco sobre a associação medicamentosa que a diretriz traz. Você pode associar 2 fármacos, 3 fármacos, 4 fármacos, 5 fármacos, 6, 7, 8 e aí vai. Não existe um limite, né? A única questão que a diretriz traz é que a gente tem que evitar a associação de fármacos com o mesmo mecanismo de ação, porque não traz benefício, ele não potencializa o efeito e aumenta os efeitos adversos desses fármacos. Então, por isso que não é indicado de se fazer essa terapia com fármacos de mesmo mecanismo de ação. Quem são os que têm mesmo mecanismo de ação? IECA, BRA e os inibidores diretos da renina. Então, esses 3 não está indicado você associar eles juntos, ou um, ou outro, tá certo? E aí, ele fala muito em você, por exemplo, associar diuréticos com BRA, que mostrou-se muito mais benéfico do que diurético com beta-bloqueador. Lembre-se, beta-bloqueador não é primeira linha. E é indicado que quando o paciente tem uma hipertensão isolada ou sistólica isolada, ou quando é um idoso, é indicado associar diurético com BCC por conta dos efeitos colaterais que dão uma melhor aderência à terapia. Lembrando que terapia combinada ela é mais eficaz e reduz mais os desfechos cardiovasculares do que a monoterapia. É por isso que eu falei no começo da aula que a monoterapia ela é indicada em uma situação específica, hipertensão grau 1 com baixo risco cardiovascular. Fora isso, todos os outros, a terapia é combinada, tá certo? E aí, essa é a imagem clássica. Cai em prova, cai em estudo, o preceptor de internato vem perguntar para vocês sobre isso aqui. Isso aqui é uma tabela resumida que ele mostra das associações medicamentosas das classes. Recomenda-se a associação entre eles aqui, ó, entre esses 4, que são os 4 que reduzem mortalidade cardiovascular, mas não se recomenda associar IECA com BRA, porque tem o mesmo mecanismo de ação, não potencializa a ação e aumenta efeitos colaterais. Enquanto que outros antihipertensivos e beta-bloqueador você pode até fazer, mas são combinações mais fracas, menos toleradas, segunda linha, não tem um benefício de se usar de primeira. Já os beta-bloqueadores com tiazídicos, você pode em situações específicas, mas é mais preferível tiazídico com BCC do que tiazídico com beta-bloqueador. Certo? E aí, claro, é importante agora que a gente entenda como a gente trata o nosso hipertenso. Lembra que eu falei da aula de estratificação de risco? Eu preciso classificar a hipertensão e preciso classificar o risco daquele paciente. Se ele é hipertenso grau 1 com baixo risco cardiovascular, ou é pré-hipertenso com alto risco, é um paciente que basta a monoterapia.
e você escolhe os 4 que são primeira linha. Ou IECA, ou BRA, ou BCC, ou diurético. Kevin, eu preciso escolher um. Tem um que seja melhor do que o outro para começar? Não. Tanto faz. Eu posso começar aqui só com o enalapril? Pode. Eu posso começar só com o anodipino? Pode. Eu posso começar só com losartana? Posso. Posso começar só com hidroclorotiazida? Pode. Você pode escolher qualquer um desses 4 classes aí e pode usar um deles, escolher e começar como monoterapia. Caso o paciente seja hipertenso grau 1, moderado a alto risco, ou seja, grau 2 e grau 3, está indicada a terapia dupla. E aí, na terapia dupla, você vai escolher 2 desses 4, sendo que não pode ser IECA junto com BRA. Tem que ser ou IECA ou BRA associado a um diurético ou associado a um BCC. É a recomendação. Ou diurético com BCC. Não se recomenda IECA com BRA. Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá certo? Agora, quando ele é grau 3, refratário ou resistente, aí a terapia é tripla. Você vai escolher, né, ou IECA ou BRA e associar com BCC e com diurético. Se mesmo assim não funcionar, você vai associar o 4 fármaco, que é a espironolactona. E se não falhar, aí você vai associando outros fármacos e vai investigar a causa secundária, e vai investigar a adesão terapêutica, e vai investigar outras adesão à mudança de estilo de vida, que também é importante. Tá certo, galera? Então é mais ou menos isso que eu quis falar para vocês. Espero que agora vocês consigam entender como é a abordagem, como é a terapia, como é feito o tratamento do paciente hipertenso, com base na diretriz brasileira de hipertensão. A gente pode falar agora das nuances com a hipertensão refratária, hipertensão resistente, hipertensão gestacional, outros complicadores associados aí à hipertensão. É importante que com essa aula aqui vocês tenham uma noção de como abordar o paciente hipertenso. Tá certo, galera? Aproveito a convidar vocês a seguir a gente nas redes sociais e entrar na plataforma MR Plus, dá uma checada lá, que tem muita coisa legal sendo colocada toda semana para vocês. Tem conteúdo pago, tem conteúdo gratuito, com certificado. Dá uma conferida lá, tem muita coisa boa. Tá certo, galera? Então é isso aí. Um grande abraço.